Olá! Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui os surdos acompanham as notícias em Libras. É isso aí, acompanhe o nosso programa também pelo facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. A esclerose múltipla é uma doença considerada rara e atinge 35 mil brasileiros. O diagnóstico precoce é essencial e o tratamento melhora a qualidade de vida dos pacientes. Da primeira vez, Aloísio sentiu dormência nas mãos e ficou com parte do rosto paralisada. Os sintomas foram embora e o diagnóstico de esclerose múltipla só chegou muito tempo depois. Apesar do susto, ele conta que com a medicação, sessões de fisioterapia e atendimento psicológico, está há 6 anos sem ter surtos. Eu já tinha pensado em não vou andar, não vou casar, não vou poder ter filhos, vou ficar inválido. O tempo passou, as coisas aconteceram, eu casei, tenho filhos, tenho filhas e não sou inválido, eu trabalho, trato a esclerose. A esclerose múltipla ataca o sistema nervoso central e provoca dificuldades motoras e cognitivas nos pacientes. Apesar de não ter cura, o tratamento da doença ajuda a controlar os sintomas e inclui terapias como a acupuntura. A yoga também mantém a qualidade de vida. Já os exercícios visuais servem para tratar a visão dupla ou embaçada, que é um dos primeiros sinais da doença. Serviços de reabilitação são oferecidos em São Paulo pela Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. A psicóloga e supervisora técnica da entidade diz que o diagnóstico precoce é difícil, mas muito importante. Se você recebe as informações adequadas no tempo certo e você tem um diagnóstico da doença, então você passa a se tratar rapidamente, adequadamente. Rafaela descobriu que tinha a doença 2 anos atrás, quando estava com 24 anos, e diz que mudou o estilo de vida depois do diagnóstico. Eu aprendi a ter equilíbrio, eu aprendi a cuidar melhor da minha alimentação, me exercitar. O que eu tenho de diferente na minha rotina é que eu tomo um medicamento, hoje de uso diário, mas fora isso, é a mesma coisa. Olá, eu sou Adelino Osores e sou tetraplégico. Ao meu lado está uma intérprete de Libras, que é a língua dos surdos. Nós estamos aqui para dar dicas muito importantes. Quando você encontrar uma pessoa cadeirante, pergunte se a pessoa precisa de ajuda e o que ela quer que você faça. Se a conversa for muito longa, procure se sentar na altura da pessoa cadeirante e não apoie na cadeira, que é uma extensão do seu corpo. Se a pessoa usar muletas, acompanhe-a no ritmo dela. Respeite as diferenças, aproveite para aprender com elas. Ajude também a construir um Brasil mais humano. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil, com cerca de 25% da produção nacional. É fonte de renda para 80% dos municípios capixabas. Por lá, um artista está dando novos usos para o café. Ele é matéria-prima de verdadeiras obras de arte. Quem diria que o tradicional cafezinho se transformaria em matéria-prima para fazer caricatura? Mas de onde será que surgiu essa ideia, hein? Eu sou desenhista e ilustrador e sempre fiz meus trabalhos de ilustração. Um dos trabalhos que eu faço como ilustrador é caricatura. E em 2010 eu estava trabalhando em uma agência de publicidade aqui no Espírito Santo e surgiu um job, um desafio para criar um anúncio que comunicasse sobre a produção de café do estado. Eu descobri um artista colombiano que fazia paisagens pintadas com café. Eu achei aquilo tão fantástico e eu fiquei pensando se eu poderia usar o café como tinta nas minhas caricaturas.
E como eu já fazia caricaturas e muitas vezes eu presenteava os amigos, eu comecei a pintar com café e presentear os meus amigos da agência. Para fazer trabalhos com tantos detalhes, o Humberto tem todo um jeitinho especial. A técnica é mais ou menos parecida com uma aquarela. Eu uso água, eu uso café solúvel e eu faço 3 tons de café. Eu faço um café mais fraco, um café médio e um café mais forte. E eu começo, depois que eu faço o esboço, eu começo a pintar dos tons mais claros e vou partindo para os tons mais escuros. Então eu crio um efeito de luz e sombra, usando tom sobre tom, que é que dá esse efeito bonito no desenho, que é permitido, o desenho aparece, vem a partir daí, né? Ele vem à tona depois que eu faço o efeito de tom sobre tom. Ele capricha na criatividade, desenha de tudo um pouco, de paisagens até personalidades. Teve o primeiro trabalho que teve um destaque na internet, foi o Yoda. Eu fiz o Yoda do Star Wars e ele fazendo flutuar uma xícara de café. Essa minha ilustração saiu num site muito conhecido entre os designers, que é o Design on the Rocks. E foi muito repercutido isso. Daí por diante eu comecei a pintar de tudo um pouco. Eu já pintei o Cristo Redentor, eu já pintei o Convento da Penha, como você pode ver aí. Humberto é de Maceió, mas escolheu o Espírito Santo, até porque o estado entende muito bem de café. Isso fez com que os meus desenhos criassem uma projeção ainda maior dos meus trabalhos. Formatura, convidar, acompanhado, sozinho. A hidroterapia é uma atividade realizada por profissionais da saúde com foco na reabilitação de pacientes em tratamento após cirurgias com lesões ou problemas nas articulações. Já pensou em poder aliviar as dores do corpo, reduzir edemas, ganhar amplitude de movimentos e ter força muscular? Isso tudo é possível através de uma atividade terapêutica chamada hidroterapia. É um circuito feito na água em que as pessoas que têm dificuldade de equilíbrio, de força, alterações neurológicas, articulares, elas não têm condições de fazer uma atividade fora da piscina. Então ela vem receber um tratamento dentro da água. Todo o procedimento é realizado dentro de uma piscina como esta aquecida e feito por profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. Dentro da piscina eu consigo ver a questão de funcionalidade e minha amiga fisioterapeuta trabalha mais a questão de força, reabilitação física. Então é um atendimento casado das duas profissões dentro da água. O tratamento é feito de forma individual e com turmas reduzidas para facilitar o acompanhamento com foco na patologia dos pacientes. E os benefícios são inúmeros. Nós trabalhamos muito em cima do quadro de dor, edemas, trabalhamos equilíbrio, trabalhamos fortalecimento, alongamento, melhora da flexibilidade. A reabilitação na água é indicada para qualquer pessoa e pode ser usada em casos como ortopédica, neurológica, reumática, pediátrica, respiratória e psicológica. A aposentada Flávia, de 76 anos, tem artrose e foi indicada a fazer hidroterapia pelo médico e já sente as mudanças no corpo. Do desenvolvimento, elasticidade, certo? No corpo. Eu tinha mais dificuldade em levantar braço, essas coisas assim, porque tinha artrose nos ombros. Hoje, como eu já fui operada nesse tendão, comecei também devido à cirurgia de tendões no ombro. Aí, daí para lá fiquei fazendo, que não me faz mal, só faz bem. O argentino Luiz Sérgio começou a fazer hidroterapia há 7 meses devido a uma hérnia de disco. Melhor movimento no corpo, porque acho que pelo fato da água ser morna, ajuda a zona afetada. Assim que vou a continuar tempo mais e depois possivelmente pouco de pilates. E os resultados do tratamento vão além. A gente já conseguiu tirar paciente de cadeiras de rodas, paciente com hérnia de disco, que estavam bem comprometidos, que iam para cirurgia, a gente conseguiu fazer com que não fosse para cirurgia, pacientes de artrose, que também iam fazer colocação de prótese de joelho, evitamos a cirurgia. São resultados assim rápidos, não são resultados demorados.
A China é o país que mais conquistou medalhas no halterofilismo nos últimos 3 Jogos Paralímpicos. E o Brasil ainda não subiu ao pódio. Vamos saber mais sobre essa modalidade? Os homens e mulheres mais fortes do programa paralímpico vão estar na competição de halterofilismo. O maior peso já levantado em supino entre os paratletas foi de 280 quilos. Ainda não temos medalhas paralímpicas na modalidade. O melhor resultado foi o 4º lugar de Alexander Whittaker em Atenas 2004. No halterofilismo, pessoas com diferentes deficiências físicas competem entre si. O que determina a categoria é o peso dos atletas. A mais leve é de 40 quilos para as mulheres e a mais pesada é de mais de 100 quilos para os homens. Basicamente, o competidor tem a função dos braços preservada. E aí as deficiências variam, como, por exemplo, em perda de mobilidade nos membros inferiores, força muscular prejudicada ou baixa estatura. Entre os anões, os homens podem ter no máximo 1,45 m. As mulheres, 1,40 m. No esporte paralímpico, o atleta deve descer a barra até o peito e permanecer imóvel ali por um breve período e levantar até que fique com os braços totalmente estendidos. Qualquer movimento errado pode invalidar o levantamento. E o Visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote o número 021 974 522 300. Tchau, tchau. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.